Vivendo por fé. Vamos viver por fé e não por vista. Hoje eu quero contar para vocês quais foram as últimas palavras antes de morrer de dois homens de Deus. Um está registrado no Antigo Testamento, costumamos chamar de Antigo Testamento, e outro está registrada no Novo Testamento. Inclusive é o último homicídio que faz menção no Antigo Testamento, que o primeiro foi Caim matou Abel, né? Abel foi o primeiro Marte. E no Antigo Testamento, o último assassinato foi do filho do sacerdote Joiada, Zacarias, não Zacarias o profeta. E o primeiro Marte da igreja primitiva, depois da igreja instituída, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no livro de Atos, foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E os dois morreram por apedrejamento. No Antigo Testamento, isso fazia parte, né, da legislação, né? Alguns casos lá poderia ser morto por apedrejamento. Mas já Estevão foi durante o Império Romano e não poderia ele ter sido morto por apedrejamento. Então, eles obedeceram duas vezes, vamos dizer assim, aos mandamentos, né, da lei de Deus e também das autoridades romanas. E eu queria falar para vocês assim, porque como Deus, ele ouve tudo que a gente fala, Deus ouve, gente. E sendo chegada a hora da morte do primeiro, de Zacarias, ele pediu juízo, né? Requereu sangue por aquela morte. E Deus executou o juízo sobre a vida de Joás, que era o rei da casa de Judá nesse tempo. E enquanto que Estevão, ele pediu clemência, e do lado dele estava Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, né? E quem diria, né? E mais tarde, aquele que viu a morte de Estevão não fez nada, ele estava depois, foi convertido, como está relatando no livro de Atos 9. E eu quero ler para vocês rapidamente essa passagem que fala aqui, e que Jesus faz menção desta morte de Zacarias, no livro de Mateus 23. Vou ler para vocês aqui rapidinho, para que fundamente na palavra de Deus. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer. Aqui no livro de 2 Crônicas 24, né, tá falando do reinado de Joás, né, que era rei de Judá, esse tempo. Então ele estava fazendo tudo que Deus não aprovava. Então Deus sempre usava os profetas, né, os sacerdotes, para falar com o povo. E ele se colocou diante do povo e disse, né, Zacarias, né, que era o filho de Joiada. Enquanto Joiada estava vivo, ele obedeceu, mas depois que ele morreu, ele começou a adorar outros deuses, fazer tudo que desaprovava diante de Deus. E ele diz assim, 20 em diante, né, no capítulo 24, 2 Crônica. Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou, veja isto, ó Senhor, e faça justiça. Deus fez justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás. E aí invadiu Judá, Jerusalém, né? Vai dando sequência aqui. Assim o juízo foi executado sobre Joás, que ficou ferido. Mais tarde armaram uma conspiração e Joás foi morto. E vamos agora para Estevão. E Estevão estava fazendo aqui um discurso, gente, muito eloquente, né? Cheio do Espírito Santo para os judeus, para os fariseus, né? Os religiosos da época, era uma religião que chamava farisaica, religião farisaica, né? Que se refere, era uma religião dos fariseus e os mestres da lei, eram os religiosos da época, né? Então, o discurso, gente, falando aqui tudo, leiam esse capítulo 7, muito lindo, falando tudo que aconteceu desde o início, passando pelos patriarcas, e aqui, já no final, ele tocou, vamos dizer assim, na ferida, mexeu na ferida. Então, aqui no 51, ele diz assim, com os fariseus, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo.
Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Aí mais na frente relata o apedrejamento de Estevão, né? Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto com ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem sabe quem é Saulo? Você sabe quem é Saulo? Saulo se tornaria Paulo, um dos maiores profetas que Jesus escolheu para pregar para os gentios. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Mas no capítulo 9, vocês vão ler sobre a conversão de Paulo. E veja que referência Jesus faz aqui sobre a morte de Zacarias, aqui no capítulo 23, quando Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Veja, gente, preste bem atenção o que o Senhor diz. Jesus, ele veio cumprir a lei, gente. Ele não diz para a gente não obedecer os mandamentos do Senhor. A gente precisa obedecer. Precisamos entender o que Jesus disse aqui. Ele não disse para não obedecer, ele disse para obedecer os mandamentos. Mas não fazer o que eles faziam, porque eles não praticavam, entendeu, gente? Então, aqui, no 23, Mateus, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E mais na frente, Jesus vai discorrendo sobre os 7 ais contra os fariseus e os hipócritas mestres da lei, né? E já no final, Jesus fala para eles assim: serpentes, raça de víboras, no versículo 33. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Olha, gente, o inferno, lá no livro de Apocalipse, vai descrever. Porque quando Jesus fala ali naquela história do rico e Lázaro, Jesus tem 2 destinos, né? Para o justo e para o injusto. Lázaro foi para junto de Abraão, né? Ou seja, o paraíso, o seio de Abraão. Vamos dizer assim, uma antessala do céu, enquanto aguarda a primeira ressurreição, né? Seja no arrebatamento, né, da igreja de Cristo, porque os que já morreram serão quando ouvir a última trombeta, como Paulo descreve lá em Tessalonicenses. E também aqueles que vão ficar na grande tribulação, vão passar pela primeira ressurreição. Mas quando Jesus diz assim, que o rico foi sepultado e foi para o Hades é um lugar de transição. E no final, né, que vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Então, gente, isso está tudo aqui. A gente não pode dizer que não sabe, porque o evangelho vai ser pregado há mais de 2000 anos. Então, Jesus está falando aqui, o inferno é real. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. Aqui foi o primeiro homicídio que fala em Gênesis. E João vai dizer por que Caim matou Abel. E vai servir também para a gente entender por que acontece esses homicídios, né? Esse assassinato contra o povo de Deus. Aí depois eu vou responder segundo João, mas eu vou continuar aqui. Até o sangue de Zacarias, aquele que eu falei, que pediu justiça, né? Filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar.
Eu lhes asseguro que tudo isto sobrevirá a esta geração. E já começou, gente. Porque no ano 70, né, depois de Cristo, o templo foi destruído. Muitos, gente, quanto sofrimento, muitos foram dispersos, né, na diáspora judaica. E por que Caim matou Abel? João responde, porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas.